responsabilidade por isso tudo são dos governos, de todas as esferas. Então, o Rio Grande do Sul foi vítima dessa dupla catástrofe, né? Uma catástrofe climática provocada pelo aquecimento global, né? E também uma catástrofe social produzida por anos, né? De descaso, de políticas neoliberais, de cortes orçamentários, né? Realizado por esses governos todos. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Weller. Aqui é conteúdo de interesse para a classe trabalhadora. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um bate-papo em relação ao tema do meio ambiente, as crises climáticas e também a situação dos trabalhadores. Já queria começar dizendo para você se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho e ajudar a divulgar. Canais que divulgam informações dos patrões tem de monte. A gente precisa divulgar aqueles canais que são de interesse dos trabalhadores. E o canal do Weller é para isso. E hoje nós vamos aqui conversar em relação a este tema do meio ambiente, que é um tema que os trabalhadores têm comentado bastante no chão da fábrica. Tem hoje a situação aí do que aconteceu no Rio Grande do Sul há alguns dias atrás, mas tem também o calorão extremo que está acontecendo. E imagine, a gente reclama do calor quando a gente está na rua. Imagine dentro de uma fábrica, com um forno ligado em uma função ou em outras atividades. Tem forno dentro das fábricas que é 800 graus. Imagine você na frente de um forno em meio a todo esse calorão que a gente passa. E aí a gente vai trocar ideia aqui com um companheiro que é especialista nesta área, o companheiro Jefferson Choma. Ele é doutorado em Geografia pela USP, Universidade do Estado de São Paulo, e também ele é editor do jornal Opinião Socialista, o jornal do PSTU. Companheiro Jefferson, seja muito bem-vindo. Faça aqui a sua apresentação inicial antes da gente começar a nossa entrevista. Bom dia a todos, bom dia, Weller. Obrigado por estar me convidando para esse espaço aqui. Bom, eu sou o Jefferson, eu faço doutorado em Geografia na Universidade de São Paulo, né, há uns anos já, e sou jornalista, trabalho como editor do jornal Opinião Socialista, né? E há algum tempo já venho estudando o tema da questão climática, né, e suas consequências, particularmente no que se refere à agricultura brasileira. Em 2023, teve um calor extremo, principalmente ali em meados de outubro, novembro e dezembro. E aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, nós tivemos que fazer mobilização na porta da fábrica, organizar os cipeiros, para exigir do patrão que garantisse minimamente água gelada para os trabalhadores, ambiente com ventilação, porque os bebedouros não estavam dando conta de gelar a água para os trabalhadores. O ventilador ligado com aquele calorão, a galera até comentava, parecia que era o ventilador soltando fogo nos trabalhadores. E a gente elaborou um protocolo junto com os cipeiros, que a gente mandou para as fábricas, inclusive exigindo que a cada 1 hora de trabalho tivesse minimamente ali 10 minutos para o trabalhador poder dar uma descansada, porque a galera estava passando mal, estava desmaiando dentro da fábrica. E eu queria que você explicasse para a gente por que 2023 foi um dos anos mais quentes da história. A gente vê aí falar que é por conta do fenômeno El Niño. Então eu queria que você explicasse isso daí. Esse vídeo aqui a gente vai pegar, jogar nos grupos aqui dos trabalhadores metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba, e é um tema muito importante para a gente estar debatendo aí junto com os cipeiros, que é a galera que é responsável aí pelo tema da saúde do trabalhador. Por que foi tão quente ano passado? E segue quente ainda, né, Jefferson? Explica para a gente aí. Quente. Pois é, esse inverno é um dos invernos mais fracos, né, que a gente está vendo nos últimos anos. Na verdade, isso está tudo relacionado aos efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas. Olha, vale lembrar, antes de tudo, que o aquecimento global é resultado, né, da grande indústria capitalista e o seu voraz consumo de combustíveis fósseis, né, como o petróleo, o gás e o carvão.
né? Esses gases de efeito estufa são lançados na atmosfera, e o principal deles é o dióxido de carbono, que é um gás que retém muito calor, e retém calor por muito tempo, por muitos anos, né? Por quase 100 anos. Né? O CO2 ele fica presente na atmosfera por quase 100 anos devido ao efeito inércia do CO2, né? Ele consegue ter o máximo de retenção de calor 10 anos depois que ele é emitido, e ele fica retendo calor aí até o final do século. Então, o CO2 que é emitido hoje, ele vai continuar esquentando o planeta até o final desse século, né? E nós estamos vivendo uma situação que é o seguinte: 2023 foi o ano mais quente, segundo vários institutos climáticos, em particular o Copérnicos, que é um instituto climático da União Europeia, né? Então, foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, de todos os registros. E, ao mesmo tempo, você tem uma grande concentração de dióxido de carbono na atmosfera, né? Segundo os estudos científicos, é a maior concentração dos últimos 800 mil anos. Vale lembrar que a humanidade tem 300 mil anos, então é muito CO2 acumulado na atmosfera de uma maneira inédita, né, para a própria humanidade, né? E o resultado disso é que desde a Revolução Industrial, ali do começo da Revolução Industrial, em 1850, a temperatura média da Terra aumentou 1,1 graus Celsius, segundo o IPCC, que é aquele painel de mudanças climáticas da ONU. Vale lembrar também que isso é uma temperatura média. Em várias partes do planeta, como, por exemplo, no Polo Norte, né, essa temperatura é muito maior do que 1,1 graus Celsius. Chega a ser superior a 2 graus Celsius, né? E a maior parte das emissões globais de CO2 vem do uso de energia fóssil para a indústria, para o transporte e para as edificações e prédios, né? São 75% das emissões globais. O Brasil é um pouco diferente, né? No Brasil aqui, né, a maior parte das emissões ela está relacionada à agricultura, né, ao agronegócio, né, que é essa forma de agricultura capitalista, né? Com o desmatamento, né, que é a classificação que eles chamam de uso da terra, né, e agricultura pecuária, que é responsável por 75% das emissões no país. Isso está muito relacionado a esse efeito também de reprimarização da economia brasileira, né? Quando há um processo relativo de industrialização, desindustrialização, né? E um aumento da pauta de exportação de produtos primários, né? E quais são as consequências desse processo? Bom, as consequências é que, como eu acabei de falar, em 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. A temperatura dos oceanos também quebrou recordes no ano passado, né? Tem um gráfico que foi lançado recentemente pelo Instituto Copérnicos, né, que mostra, né, que todos os dias de 2023 as temperaturas dos oceanos registraram recordes em relação aos anos anteriores, né? E ela, em 2024, né, até abril, continua subindo, continua aumentando. E é importante lembrar que os oceanos são os grandes reguladores do clima do planeta através das correntes marítimas que transportam calor de um lado para o outro do globo. Por exemplo, você tem uma corrente chamada corrente do Golfo, né, do Golfo do México, que surge lá no Golfo do México, é uma corrente de água quente, né, porque ali as águas são quentes, ali é próximo ao Caribe, né, e leva essa energia, né, essa água quente, até as Ilhas Britânicas, né, e isso afeta o clima, por exemplo, da Inglaterra. Se não fosse essa corrente, muito provavelmente a Inglaterra seria bem mais gelada do que é hoje, né? Enfim, tudo isso potencializou esse fenômeno que é o Ninho, que é um fenômeno climático que ocorre há milhares de anos, muito antes mesmo da humanidade existir, né? E que tem a ver com o aquecimento das águas equatoriais do Oceano Pacífico, né? E por isso que ocorrem diversos fenômenos climáticos por todo o mundo. O El Niño ele tem a capacidade de afetar o clima do mundo inteiro. No entanto, o El Niño se tornou mais potente, mais intenso, em função do maior aquecimento das águas e da atmosfera. Por isso, ocorreram diversos eventos climáticos extremos no ano passado, né? Como as ondas de calor, as secas, as chuvas torrenciais, né? Que ocorreram por todo mundo, ocorreram no ano passado, e também ocorreram e continuam a ocorrer esse ano, né? Então, por exemplo, em 2024, agora em fevereiro,
nós tivemos incêndios florestais, né, que devastaram o Chile. Acho que o pessoal conseguiu ver isso na televisão. Cidades inteiras foram queimadas. Chuvas torrenciais, que ocorreram também no Rio Grande do Sul, mas também ocorreram no Quênia. Ondas de calor, né? Teve ondas de calor nos Estados Unidos que obrigou os sindicatos a começarem a discutir toda uma campanha, fazer toda uma campanha pela suspensão do trabalho nos dias quentes, né? Nos dias quentes, sem cortes salariais, né? E os incêndios também, teve muitos outros incêndios florestais. No Canadá, por exemplo, em 2023, ocorreu um dos maiores incêndios florestais da história, né? Em uma área mais ou menos aproximada assim, de 50 vezes da cidade de São Paulo, foi queimada, né, de floresta, né, das florestas boreais no norte do Canadá. Né? E é isso que aconteceu também no Brasil, essas ondas de calor, né, que afetaram a produtividade do trabalho, que resultaram também em quebras de safras. Né? Por exemplo, muitos produtores aí do agronegócio tiveram que replantar a soja, né, no ano passado, né, porque ela simplesmente não vingou, tiveram que replantar em função das ondas de calor e da falta de chuvas. Né? Lá nos Estados Unidos, os sindicatos reivindicaram, né, não trabalhar, né, que os trabalhadores não trabalhassem externamente, né, nos dias extremos de calor, né, e reivindicaram também a instalação de sistemas de resfriamento nas fábricas, né, de umidificadores, etc. Né? Isso porque o calor, gente, ele é mortal, quando há uma certa combinação de temperatura, né, e também umidade. Por exemplo, na Índia, nós estamos vendo recentemente, agora, né, teve uma onda de calor extremo e matou 200 pessoas nessas 2 últimas semanas. 200 pessoas morreram em função do calor extremo que ocorreu na Índia. Há quem diga que o número de pessoas que morreu na Índia é ainda maior, né, que o governo ainda está subestimando os dados aí das pessoas que foram vitimadas pela essa onda de calor. Então, tudo isso traz desafios, sim, para a classe trabalhadora, e acho que está certo os sindicatos dos trabalhadores agora pautarem protocolos para que os trabalhadores possam ter condições de trabalho, e também é importante frisar aqui que os trabalhadores, em determinados momentos, né, principalmente aqueles trabalhadores que desenvolvem atividades fora, né, da fábrica, né, externamente, né, eles deveriam ter os seus dias suspensos de trabalho, né, em dias de calor extremo, né, para preservar suas próprias vidas. Né? Essa é a situação que o aquecimento global está produzindo hoje. Perfeito, Jefferson. Muito bom. É isso aí. No inverno, a gente já está nessa situação, dá até medo de quando chegar o verão. Bom, quem ainda não se inscreveu no canal do Weller, vamos se inscrever, vamos ajudar a divulgar aqui os conteúdos de interesse da classe trabalhadora, e esse tema do meio ambiente a gente precisa debater na nossa perspectiva, a perspectiva dos trabalhadores. Então, deixa aí o like, ajude a divulgar e se inscreva no canal. A segunda pergunta, companheiro Jefferson, é um tema que está rolando bastante no chão da fábrica, em especial as montadoras, as empresas de autopeças, mas é um tema que se eleva até mais. Hoje existe aí toda uma disputa imperialista da China com os Estados Unidos, e o tema dos carros elétricos aqui no Brasil já está deixando todas as montadoras repensando o seu futuro. Foi anunciado a BYD, o investimento aqui no Nordeste, a fabricação de carros elétricos, e aqui no município de Jacareí, que é base nossa, onde tinha a Caoa Chery, já estão falando como se tivesse praticamente pronto e que o anúncio deve vir talvez nos próximos dias, de que a Caoa Chery vai voltar aqui em Jacareí para fabricar um modelo de carro elétrico. E aí a General Motors, a Volkswagen e a Toyota, principalmente, já estão dizendo que se essas montadoras chinesas chegarem e começar a vender, que eles vão ter que rever. Porque dentro desse setor automobilístico, a discussão que se tinha até então é que teria que fazer uma transição do carro, o motor a combustão, para o carro híbrido,
para depois ir para o carro elétrico. Mas se as montadoras chinesas chegar, sair na frente, começar a vender bastante, que vai ter que migrar do carro a combustão para o carro elétrico. E a patronal vem com um discurso bonito de meio ambiente. A gente viu a última COP que teve, que você vê lá os reis do petróleo lá falando de meio ambiente. A gente sabe como é que funciona. Para o capitalista, o meio ambiente é o lucro. E eles falam que é uma realidade por conta da pressão que existe em relação a este tema relacionado ao meio ambiente, que vai ter que ir para o carro elétrico. Para os trabalhadores dentro da fábrica, fica um ponto de interrogação, porque se você não tiver mais o carro a combustão, isso significa que várias empresas do setor de autopeças vai fechar. Nós defendemos, sim, o meio ambiente, a gente precisa antecipar essa discussão, fazer um debate com os trabalhadores, um debate de classe, porque o patrão ele faz o debate pensando do ponto de vista capitalista de aumentar o seu lucro. Aí eu queria que você desenvolvesse um pouco aí, com toda a sua experiência, a sua opinião em relação a esse tema. Você ir para o carro elétrico. Vamos supor que não tenha mais o carro a combustão no mundo. E aí uma outra discussão que é colocada é que o carro elétrico ele tem a bateria e que para a fabricação da bateria tem a extração do lítio, que falam também que a extração do lítio também é um dano ao meio ambiente. E aqui no Brasil, se eu não me engano, é principalmente no Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas Gerais, que é onde tem aí a maior extração do lítio. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco em cima disso, aí mandasse o seu recado para os trabalhadores e que você falasse, se a gente acabar então com o carro a combustão, isso significa que de fato a gente vai conseguir não ter mais poluição no mundo? Fica à vontade aí, companheiro. Então, Weller, é o seguinte, o carro elétrico é aparentemente um certo avanço, né? Mas vamos deixar claro que não vai ser isso que vai salvar o planeta, não vai ser isso que vai impedir o aquecimento global, né? Isso por quê? Porque o setor de transporte é responsável por aproximadamente 16% das emissões globais de carbono. Então, ele está atrás da energia que é usada na indústria, que é 24%, né, da energia que é usada para o aquecimento das edificações, lá no hemisfério norte, que é 18%. E também está atrás da própria agricultura, né, capitalista, né, como eu disse, que é responsável aí por quase 18% também das emissões de carbono. É óbvio que esse dado, né, de transporte, né, das emissões de transporte, é bastante significativo, né? Mas é insuficiente você resolver o problema, você não vai resolver o problema do aquecimento global só mudando a matriz energética, né, do setor de transporte. É preciso mudar a matriz energética do conjunto da sociedade, né? E hoje há várias opções para isso. Há várias opções para isso. Ao desenvolvimento da energia eólica, ao desenvolvimento da energia solar, que vem ganhando força nesses últimos anos. Agora tem a história do hidrogênio verde, né, que vem sendo desenvolvido também, e principalmente pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de fusão nuclear, que estão em desenvolvimento aí por parte de países capitalistas desenvolvidos, como o Japão, como a China, os Estados Unidos e a União Europeia, né? A fusão nuclear, ela promete ser, de fato, uma revolução, né, na matriz energética de toda a sociedade. No entanto, esse desenvolvimento todo ele está demorando, né, dessas pesquisas, etc. Por exemplo, a previsão mais otimista para o desenvolvimento da fusão nuclear aí prevê que lá por 2040, 2050, né, essa tecnologia estará disponível para o conjunto da sociedade. Qual que é o problema? O problema é que a energia fóssil ainda recebe muito mais dinheiro do que o desenvolvimento dessas pesquisas, né, relacionadas a novas matrizes energéticas não poluentes, né? Então, esse é o primeiro problema. Não há, a curto, médio prazo, a perspectiva de uma transição global, né, da matriz energética do conjunto da sociedade, porque o próprio capitalismo ele alimenta o uso de energia fóssil, que continua
rendendo muito dinheiro, né, às grandes petroleiras. Então, enquanto o custo de extração e beneficiamento do petróleo for baixo, né, e permitir a lucratividade para as petroleiras, né, a energia fóssil vai continuar sendo a principal fonte energética, né, do sistema, né, da grande indústria. Então, esse é o principal problema, né? Segundo, então, a perspectiva que a gente tem é que daqui a 10 ou 20 anos, o máximo que a gente possa ver é a combinação de energia fóssil, né, com a energia, com algumas matrizes energéticas aí ditas limpas, né? Um mix energético. Por outro lado, né, essa corrida, né, por novas matrizes energéticas, ela está a serviço do desenvolvimento de uma renda tecnológica por parte das grandes empresas capitalistas. Essa é a corrida que está por trás, né, do que está ocorrendo hoje no que se refere ao desenvolvimento de carros elétricos chineses, americanos, etc. Né? Então, o objetivo é desenvolver uma tecnologia que possa depois ser repassada para outros países, né? E desse modo oferir lucro com ela, né? Por parte desses grandes monopólios. Outra coisa é que o desenvolvimento desses carros elétricos, né? Eles não são totalmente sustentáveis, digamos assim, do ponto de vista ambiental, né? Eles também poluem e degradam o meio ambiente, né? Por exemplo, a região que tem as maiores reservas de lítio, que é essa base, a matéria-prima, né, do desenvolvimento das baterias para os carros elétricos, é o chamado Triângulo do Lítio, que fica ali no norte do Chile, no norte da Argentina, sul da Bolívia, né? A estimativa é que a demanda da indústria possa esgotar essas reservas de lítio em 50 ou em 60 anos, né? E, ao mesmo tempo, a exploração do lítio por parte desses grandes monopólios pode levar à degradação de toda essa região, a degradação ambiental de toda essa região, né? Poluição dos solos, poluição da água, poluição do ar, né? E já há uma corrida por parte dos grandes monopólios em tentar abocanhar essas reservas de lítio, também aqui no Brasil, né? Recentemente, no ano passado, teve uma luta num estado lá na Argentina chamado Jujuy, que é o estado mais pobre da Argentina, né? Se chama Jujuy, né? E lá o governo estadual desse estado argentino, né, promulgou uma lei, né, que desapropriava comunidades camponesas, indígenas de suas terras para entregá-las aos grandes capitalistas exploradores do lítio, às grandes mineradoras. E houve um levante por parte dessas populações indígenas e camponesas contra essa lei aprovada pelo governo do departamento lá do estado de Jujuy, entendeu? Então, isso já mostra, né, o que pode acontecer aqui no Brasil, né, nas próximas décadas, né? A outra coisa que você fala muito bem é a questão do desemprego, entendeu? Acho que os capitalistas sempre estão interessados em desenvolver novas tecnologias para reduzir custos, né? E, nesse sentido, eles vão tentar rebaixar salários, vão tentar aumentar o desemprego entre os trabalhadores, e é por isso que os trabalhadores eles devem estar atentos, eles devem fortalecer os seus sindicatos e cobrar uma transição justa, né? Uma transição justa, uma transição que não sirva para a acumulação dos capitalistas, que não sirva à renda tecnológica que os grandes monopólios querem obter com o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu acho que esse vai ser o caminho, essa cobrança de uma transição justa por parte dos governos, né, que garanta o salário, que garanta a renda e, principalmente, garanta o emprego dos trabalhadores, né? Eu acho que esse é o caminho que os sindicatos vão ter que apontar no próximo período. Esse vai ser o desafio da transição aí dessa matriz energética no setor de transporte. Muito bom, ótima explicação. E é isso aí que a gente tem discutido com os trabalhadores. Nós não somos contra o avanço da tecnologia. A tecnologia é muito bem-vinda, mas ela não vem para favorecer os trabalhadores. A tecnologia vem para o patrão fazer reestruturação produtiva. E nós temos uma proposta diante do avanço da tecnologia para a manutenção dos postos de trabalho, que é
a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. E essa é uma campanha que todos os sindicatos precisam voltar a fazer com muita firmeza. Não ser saudação à bandeira, e sim a organização dos trabalhadores para isso. Agora, Jefferson, a última pergunta desta nossa entrevista tem a ver aí, infelizmente, com a situação que a gente vê hoje passando, principalmente a classe trabalhadora do estado do Rio Grande do Sul. Aquelas imagens que a gente viu naqueles primeiros dias das fortes chuvas é um filme de terror. Eu nunca vi tanta chuva e tanta devastação, tanto desastre, cenas lamentáveis. E aí o tema em relação ao aquecimento global, ele volta. E até pegando um pouco também no que é a reconstrução, você como editor do jornal Opinião Socialista, poderia também estar falando aí na sua próxima intervenção, porque o PSTU ele apresenta uma proposta como reconstrução para o Rio Grande do Sul, bem diferente do que aquilo que a gente está vendo os governos colocar, né? Então entra aí também o debate social, não tenha dúvida, porque se for para salvar uma empresa capitalista, a gente vai ver o governo injetando dinheiro. Agora, dá 5 conto para as famílias, 5 conto você não compra nem uma geladeira e uma máquina de lavar. Mas a pergunta é, as chuvas que teve no estado do Rio Grande do Sul, é reflexo do aquecimento global? E junto a isso, era possível ter evitado tudo isso? Com você, Jefferson. Com certeza, Weller. A catástrofe do Rio Grande do Sul é consequência direta das mudanças climáticas, né? E essas mudanças climáticas vão afetar todo o território brasileiro. Já estão afetando o território brasileiro. O caso mais dramático, claro, foi o Rio Grande do Sul, que foi vítima desse processo, né? Olha, é isso. Essas chuvas elas foram produtos, né, dos oceanos que ficaram mais quentes, da atmosfera que ficou mais quente, na temperatura do ar, né, que tornou o El Niño mais intenso. Tudo isso resultou em maior vapor na atmosfera. Aí teve uma combinação ali climática ali muito peculiar que aconteceu no Rio Grande do Sul, numa frente fria estacionária que estava vindo do sul do Brasil, ela foi bloqueada por uma enorme bolha de calor de alta pressão, né? Que foi intensificada pelo El Niño. Essa bolha ela atuava ali em cima de grande parte do território brasileiro, né? E aí depois a umidade do Oceano Atlântico e também a umidade produzida pela própria floresta amazônica, ela foi levada pelos rios voadores até o Rio Grande do Sul, formando um imenso corredor de umidade. E o resultado é que choveu muito, mas muito mesmo, e por muito tempo num só lugar. Eu vi dados aqui que mostravam que choveu em certas cidades, em certos municípios, cerca de 7 mil litros por metro quadrado. Isso é muita coisa, né? E assim, os cientistas calculam que esses eventos extremos, eles vão continuar ocorrendo de forma muito frequente, né, nas nossas vidas, né? Tem um grande cientista aí de São José dos Campos, que é o Carlos Nobre, que é ligado ao IPCC, esse painel climático da ONU. Ele calcula que uma pessoa nascida lá nos anos 60, né, verá na sua vida 5 ou 6 eventos climáticos. Já alguém que nasceu em 2020 vai ver mais de 30 desses eventos climáticos. E assim, é uma tragédia mais do que anunciada, proclamada. Todos os institutos climatológicos, meteorológicos lançaram boletins alertando os governos sobre a catástrofe, né? Basta lembrar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, no ano passado, bem no começo da primavera, lá em setembro, não é? Também viveu intensas chuvas, teve uma intensa chuva em setembro que matou 50 pessoas. As chuvas novamente castigaram o estado em novembro, né? Todo mundo sabe que o El Niño, um dos efeitos do El Niño no Brasil, são grandes chuvas no Rio Grande do Sul e secas no Nordeste e no Norte do Brasil. Isso sempre aconteceu na história, né? Está registrado, né? Um bom professor de geografia ensina isso, inclusive nas escolas, para os seus alunos, né? E todo mundo foi alertado, todo mundo sabia. E o que eu posso dizer sobre a ação dos governos é que houve uma sabotagem.
E todos os governos de todas as esferas, né? Da esfera municipal, estadual, inclusive da esfera federal, né? Então, a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, que é produzida pelo aquecimento global, pela indústria capitalista, ela também se combina com outra catástrofe, que é a catástrofe social, produzidas por décadas de neoliberalismo, cortes de verbas, austeridade fiscal, privatizações e também destruição de leis ambientais, né? E toda uma ideologia aí de Estado mínimo, né? O Estado tem que ser mínimo, mas sempre em relação aos mais pobres, né? Porque agora que as empresas foram afetadas, eles estão pedindo muito dinheiro, né? Então, tem toda uma pauta de reivindicação que vai de pedir a ajuda financeira da União, né? Começa com isso, mas também pede diminuição da jornada de trabalho, diminuição dos salários, banco de horas, enfim, flexibilização das leis trabalhistas e tudo mais. Né? Esse é o projeto que os capitalistas lá do Rio Grande do Sul, né, estão apresentando para o governo, para os governos, né, para reconstruir o Estado, supostamente reconstruir o Estado. Né? Todos os governos têm responsabilidade sobre isso. O Eduardo Leite, que é o governo de lá, ele flexibilizou e suprimiu leis ambientais do Código Florestal do Estado em prol do agronegócio, impôs um alto licenciamento ambiental lá para o agronegócio, né, que é uma coisa absurda, investiu apenas 0,2% do orçamento em prevenção ao desastre, né, a empresa de energia elétrica e de água foram privatizadas, isso gerou ainda mais caos na situação lá do Estado, né? Isso serve de alerta para nós aqui em São Paulo, né? A Sabesp está sendo privatizada agora, né? Imagina o que é a iniciativa privada controlar a água de São Paulo no marco das mudanças climáticas, né? No marco de severas secas, né? De desabastecimento de água, etc. Então, e lá a prefeitura também fez a mesma coisa. Se quer investir R$1, se quer investir R$1 no sistema de prevenção contra as enchentes. Por isso que tudo falhou. Falhou as comportas, falhou os diques, falhou as bombas de drenagem em Porto Alegre, né? Tudo falhou porque não houve manutenção, não havia manutenção por anos de todo esse sistema e a cidade sofreu com as enchentes. O governo federal também, né, tem a sua responsabilidade, veja, o governo federal aí investiu muito pouco, né, em gestão aí dos riscos e desastres. Né? Na verdade, a verba para esse setor foi a menor dos últimos 14 anos. Né? A menor dos últimos 14 anos. E só 31% da verba que existia ela era destinada a iniciativas de prevenção. O restante foi destinado à reconstrução de locais destruídos. Então, qual que é a lógica disso? Por que não se investe na prevenção desses desastres? O resultado está aí. Né? O resultado é esse, que a gente vê um Estado completamente destruído, né, por essa irresponsabilidade, por essa sabotagem levada a cabo pelos governos. E também é delírio achar que o governo Lula enfrenta o agronegócio. Como eu disse, o agronegócio é o principal vetor de destruição ambiental do Brasil. Né? E, historicamente, sempre foi um aliado dos governos do PT. No ano passado, em 2023, o governo Lula destinou aí quase 370 bilhões do Plano Safra, que é um recorde histórico, né, ao setor. Né? E esse dinheiro vai servir para financiar a expansão do agronegócio sobre os biomas brasileiros, em particular sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, que está praticamente destruído, né, que é o bioma que abriga aí as grandes frentes de expansão do agronegócio, em particular agora o Mato Piba, né, que fica ali no sul do Maranhão, Piauí, norte de Tocantins e oeste da Bahia. Enfim, a responsabilidade por isso tudo são dos governos, de todas as esferas. Então, o Rio Grande do Sul foi vítima dessa dupla catástrofe, né? Uma catástrofe climática provocada pelo aquecimento global, né? E também uma catástrofe social produzida por anos, né? De descaso, de políticas neoliberais, de cortes orçamentários, né? Realizado por esses governos todos. E o resultado é esse. Bom, e o plano para se reconstruir o Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, hoje, há uma disputa, né? Os governos
estão prometendo, especialmente num ano como esse, que é um ano eleitoral, né, ações, um monte de coisa mirabolante para tentar reconstruir o Estado. Mas, de fato, o que acontece é o seguinte: esse tipo de catástrofe também serve para os grandes capitalistas, né, se aproveitarem para ganhar mais dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque tem um exemplo concreto disso que já ocorreu na história. Né? E não ocorreu há muito tempo atrás, não. Em 2005, não sei se as pessoas lembram, mas teve um furacão chamado Katrina que devastou uma cidade lá nos Estados Unidos chamada Nova Orleans. O furacão Katrina matou mais de 1.800 pessoas. Nova Orleans ficou debaixo d'água. Os efeitos foram ainda mais devastadores porque o sistema de diques que protegia a cidade de inundações falhou. Né? Todo o sistema de proteção da cidade também estava sucateado, sem manutenção. Bom, a cidade enfrentou uma tremenda enchente, alagação, foi praticamente destruída, um caos. O que o governo da época, que era o governo Bush, que estava enviando bilhões de dólares lá para a guerra do Iraque, né, fez naquele momento? Aproveitou a situação para implementar toda uma pauta de ataque contra os trabalhadores. Nova Orleans, onde a maioria da população é negra, apenas 34% dos moradores retornaram. 10 anos depois da passagem do furacão Katrina, finalmente Errol Joseph conseguiu reconstruir a casa onde morava com o trabalho de voluntários. I've lost my health. Ele conta que perdeu a saúde e a força que tinha. Joseph acusa a burocracia municipal de dificultar o trabalho de reconstrução no bairro, enquanto outras regiões da cidade foram reconstruídas. Ele acha que também contribuiu para a demora o fato de ser negro. You think it's because we're black? Privatizou a educação, né? Aliás, o projeto de privatização aplicado em Nova Orleans é bem parecido com esse que está sendo aplicado pelo governo do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, que foi aplicado, foi aprovado, né, nessa semana lá, né, com muita violência e repressão em cima dos trabalhadores da educação. Na verdade, é praticamente o mesmo projeto. Né? E já se aventa, já se faz essa discussão, né, de que esse projeto possa ser implementado no Rio Grande do Sul, mesmo aqui pelo Tarcísio em São Paulo, né, de privatizar o ensino público. Né? Também avançou no sentido de revogar e flexibilizar leis trabalhistas, principalmente ligadas aos trabalhadores da construção civil. Também houve um avanço na especulação imobiliária. Haviam bairros, né, que eram bairros pobres, majoritariamente habitados por uma população negra. Nova Orleans é uma cidade majoritariamente negra, né, o berço do jazz e do blues nos Estados Unidos. Esses bairros, eles ficaram praticamente desabitados, né, destruídos depois do Katrina, né? E a especulação imobiliária aproveitou para expulsar essa população de lá e construir grandes condomínios de luxo. Tudo isso pode acontecer novamente no Rio Grande do Sul, porque o que o governo está fazendo é emprestar dinheiro, né, a juros perder de vistas, né, para os grandes capitalistas, né, né, no sentido de fazer que eles possam voltar a obter altas taxas de lucros. Ao mesmo tempo, o que eles propõem para os trabalhadores é muito pouco. É muito pouco. Por exemplo, a população agora no Rio Grande do Sul, depois que as águas estão baixando, está voltando para suas casas e está vendo que os R$5.000 lá propostos pelo governo vai ser absolutamente insuficiente para reconstruir as suas casas, para comprar os móveis destruídos, né? Enfim, é uma situação que não é absolutamente insuficiente esse dinheiro para poder fazer isso. Por isso, e ao mesmo tempo, o governo destina mais de 100 bilhões. Né? O Alckmin teve uma visita recentemente em Caxias do Sul, né, falando que ia destinar mais de 100 bilhões aos empresários da Fiergs, que é tipo a Fiesp aqui em São Paulo, né? Então é muito desigual. Os governos hoje falam em reconstruir o Rio Grande do Sul, mas essa reconstrução ela está a serviço, na verdade, dos grandes capitalistas, dos grandes negócios, né, da grande burguesia do Estado, né? Os trabalhadores há muito pouco, né? Pouco dinheiro
que será investido aí no processo de reconstrução, né? Pouca ajuda vai ocorrer, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa cruel até que isso acontece no Rio Grande do Sul, ainda há quase 40 mil pessoas que estão desabrigadas, né? E o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre agora pretende criar aquelas cidades de lona, né? Na periferia da cidade, né? Onde vai abrigar essa população. É um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. São guetos que eles vão criar dentro de Porto Alegre, né? E não há perspectiva imediata para recuperar casas, enfim, a vida dessas pessoas. Muito bom, companheiro Jefferson. Eu estou aqui com o jornal Opinião Socialista, jornal do qual o companheiro é editor. E aqui na edição número 673, a gente traz aqui Rio Grande do Sul, solidariedade de classe. A reconstrução precisa defender os trabalhadores, o povo e a natureza, e não os bilionários capitalistas. Então, esse aqui é o jornal impresso, mas a gente tem também este conteúdo no formato virtual, no site do PSTU, também no portal Opinião Socialista. Você que ficou até aqui, não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal. O companheiro Jefferson também tem o seu canal no YouTube, Ecologia e Política Marxista. Esses temas que a gente debateu por aqui, tem lá o companheiro fazendo uma apresentação mais profunda. E é um tema muito importante que a gente precisa, sim, discutir com a classe trabalhadora, com a nossa linha política. Se a gente for cair no discurso deles, empresários, bilionários, de que eles estão preocupados com o meio ambiente, nós estaremos lascados. Nós que precisamos debater esse tema na perspectiva dos trabalhadores. Companheiro Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de passar para você fazer aí as suas considerações finais e muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, olha, obrigado a todos aí. Eu acho que toda essa situação que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, no país e tal, ela mostra o seguinte, as mudanças climáticas, infelizmente, são uma realidade, né? Uma realidade que vai produzir mais eventos trágicos, né? Mais catástrofes, mais eventos climáticos extremos, que se tornarão mais frequentes e mais intensos. E os trabalhadores só têm uma saída. A primeira delas é preciso superar esse sistema que criou essa catástrofe climática, né? E também combater, assim, né, o aquecimento global. Essa é uma saída fundamental para a própria sobrevivência da humanidade. A segunda coisa é que essas consequências imediatas do aquecimento global, elas vão se tornar uma oportunidade para os grandes capitalistas de fazer negócio e ganhar mais dinheiro. E acho que os trabalhadores, nesse momento, têm que criar sua própria pauta. Isso que você fala sobre, por exemplo, o processo de transição energética, né, os carros elétricos e tudo mais, é muito importante, né? Os trabalhadores, os metalúrgicos, a classe operária, tem que ter o seu plano, um plano que garanta seus empregos, que reduza a jornada de trabalho, né, sem redução de salário. Toda mudança tecnológica no capitalismo, ela serve à redução de direitos sociais, ela serve à redução de salário, né? E a gente tem que inverter essa lógica. Nós temos que inverter essa lógica porque a tecnologia, também pode se utilizar em benefício da classe trabalhadora e de toda a humanidade, né? Da mesma forma, lá no Rio Grande do Sul, os trabalhadores já estão se mobilizando e criando um plano de reconstrução, né, que é completamente diferente desse que está sendo proposto pelos governos e pelos patrões. Então, eu acho que é isso. Obrigado. Muito bom, é isso aí. Para defender o meio ambiente e a natureza, nós precisamos acabar com esse sistema capitalista e construir uma sociedade socialista. Valeu, Jefferson, você que chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha lá no canal do companheiro Jefferson também, Ecologia e Política Marxista, e ajudem a divulgar este vídeo. Canal do Heller, aqui é conteúdo de interesse da classe trabalhadora.